Olá e bem-vindos. Imaginem que estamos perdidos num labirinto gigante. Como é que se encontra a saída? Podíamos, claro, tentar todos os caminhos, um por um, mas isso ia demorar uma vida. E se houvesse uma forma mais inteligente? Uma maneira de fazer uma suposição informada sobre qual caminho parece ser o mais promissor? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos a isso? Bem, a palavra-chave aqui é heurística. Pensem nisto como uma regra de bolso, um atalho mental. Não é uma fórmula mágica que dá sempre a resposta certa. É antes uma bússola que nos ajuda a navegar por problemas complexos, apontando-nos na direção que parece melhor. O objetivo não é a perfeição a cada passo, mas sim guiar a nossa procura de uma forma mais inteligente. Então, o que é que vamos ver? O nosso percurso está dividido em 5 partes. Vamos começar por perceber esta arte da suposição informada. Depois, vamos ver o motor por trás de tudo, o algoritmo de procura ordenada. A seguir, vamos analisar duas abordagens muito diferentes. Uma rápida, mas com falhas, e outra que nos leva à solução ótima. E por fim, vamos perceber como passamos de simples palpites a garantias. Muito bem, vamos mergulhar a fundo na nossa primeira secção. Aqui, a grande questão é: o que é que faz com que uma heurística seja realmente boa? O que é que distingue um palpite útil de um palpite que nos manda para o caminho errado? Ora bem, o propósito de uma heurística é simples: ajudar-nos a decidir qual o próximo passo. Qual caminho parece mais promissor? Claro que uma heurística perfeita seria como um mapa do tesouro que nos leva diretos ao X. Mas, na realidade, há aqui um equilíbrio muito delicado. O tempo que passamos a pensar, a calcular a nossa heurística, tem de valer a pena. Tem de ser menor do que o tempo que poupamos por não andarmos a explorar becos sem saída. Ok, já percebemos o quê. Agora vamos espreitar debaixo do capô para ver o como. Como é que um sistema, na prática, usa estas suposições informadas? A resposta está no algoritmo de procura ordenada. É a estrutura, o esqueleto, de tudo que vamos ver a seguir. E no coração deste motor, a peça central é a função de avaliação, que vamos chamar de FDN. Pensem na FDN como uma pontuação. Para cada ponto do nosso labirinto, para cada nó, esta função calcula um número que nos diz: este caminho parece promissor, ou nem por isso. É uma estimativa do custo para chegar ao fim a partir daquele ponto. Para não se perder, o algoritmo usa essencialmente duas listas. A primeira é a fila A, a lista de abertos. É como uma lista de tarefas pendentes, com os caminhos que ainda temos para explorar, e está sempre ordenada do mais para o menos promissor. A segunda é a lista F, a lista de fechados. Esta é a nossa memória, a lista dos sítios por onde já passamos, para garantir que não andamos às voltas no mesmo sítio. E o processo em si é um ciclo, quase uma dança. Primeiro vai à lista de abertos e escolhe o caminho que parece melhor. Depois pergunta: cheguei ao fim? Se a resposta for sim, fantástico, acabou. Se não, move esse caminho para a lista de já vistos. A seguir, vê quais são os próximos passos possíveis, calcula a promessa de cada um com a função FDN e adiciona-os à lista de abertos. E depois, repete tudo outra vez, até encontrar-se no... Com o motor já a trabalhar, vamos ver a primeira implementação. É a chamada procura sôfrega, ou greedy search. É rápida, é direta ao ponto, mas, como o nome talvez sugira, essa sofreguidão tem um preço. O segredo, ou talvez o problema, da procura sôfrega está aqui. A sua função de avaliação é incrivelmente simples. FDN é simplesmente igual a HDN, a nossa estimativa de quão longe estamos do fim. Ou seja, ignora completamente o caminho que já percorremos. Só lhe interessa o que parece estar mais perto do objetivo neste preciso momento. É uma visão muito curta. Para isto ficar bem claro, vamos usar um exemplo clássico. O nosso problema é ir de carro de Arad até Bucareste. A nossa heurística HDN vai ser a distância em linha reta de qualquer cidade até Bucareste. A procura sôfrega vai simplesmente, a cada passo, escolher a cidade que está mais perto de Bucareste em linha reta. E cá está o resultado. A procura sôfrega encontrou um caminho de 450 km e fez depressa, porque foi sempre direto ao que parecia melhor. Encontrou uma solução, sem dúvida, mas a pergunta que fica no ar é: será a melhor solução possível? A resposta é um rotundo não. A procura sôfrega não é ótima. Na verdade, existe um caminho mais curto de 418 km que a sua visão curta a fez ignorar completamente. Pior, nem sequer é completa, o que significa que pode ficar presa em ciclos para sempre. E, para juntar a isto tudo, a sua necessidade de memória e tempo cresce exponencialmente, tornando-a inútil para problemas maiores. Isto leva-nos, claro, à evolução. Se a procura sôfrega é rápida, mas miope, como é que podemos corrigir as suas falhas sem perder a ideia da heurística? A resposta chama-se Instar e é o nosso segundo estudo de caso. A ideia por trás do Astra é simples, mas genial.
Em vez de olhar só para o futuro, como faz a procura sôfrega, o ASTRA equilibra as coisas. Considera o custo do caminho que já percorreu até agora e junta-lhe a estimativa do que falta percorrer. Basicamente, evita continuar por caminhos que, apesar de parecerem promissores, já se tornaram demasiado caros. E isto reflete-se na sua função de avaliação. É linda na sua simplicidade. FDN é igual a GDN mais HDN. O HDN é a nossa heurística, a estimativa para o futuro. A grande novidade é o GDN, que é o custo real e conhecido do caminho desde o início até onde estamos agora. É a combinação do passado, o que sabemos, com o futuro, o que estimamos. E se voltarmos ao nosso problema da Roménia com esta nova ferramenta? Bem, o A*, por ser mais ponderado, percebe que o caminho que parecia mais curto no início se torna mais longo no final e, por isso, encontra a solução ótima de 418 km que a procura sôfrega tinha falhado. Mas, para não ficarmos com a ideia que o A* só serve para mapas, vamos olhar para outro problema clássico, o Puzzle 8. O objetivo é simples, deslizar as peças até estarem na ordem certa. Uma heurística muito simples que podemos usar aqui, a que chamamos H1, é só contar quantas peças não estão no seu sítio final. Vamos ver como o A* olharia para o estado inicial. O HDN, o número de peças fora do lugar, é 8, porque nenhuma peça numerada está onde devia. O GDN, o custo para chegar aqui, é 0, porque ainda não fizemos nenhum movimento. Portanto, o valor inicial de FDN é 8 mais 0, ou seja, 8. E a procura começa a partir daqui. E com isto, fechamos o círculo. Percorremos um caminho desde uma simples suposição, um palpite, até um algoritmo poderoso que, com as condições certas, nos dá garantias. Tudo graças a uma função de avaliação mais inteligente. Se os pusermos lado a lado, as diferenças são gritantes. A procura sôfrega, com a sua fórmula focada apenas em HDN, tem uma visão curta e não garante nada. O A*, com a sua fórmula equilibrada que inclui GDN, o custo passado, é muito mais robusto. Na verdade, com certas condições na heurística, ele garante que vai encontrar a melhor solução possível. E terminamos com uma pergunta para reflexão. Se o A* é comprovadamente ótimo, por que é que sequer existem outros algoritmos? Por que é que não usamos A* para tudo? A resposta, claro, está nas complexidades do mundo real, coisas como memória e tempo de processamento. Por vezes, uma solução boa o suficiente e rápida é melhor do que uma solução perfeita que demora demasiado tempo a encontrar. Mas isso já é uma história para outra altura. Obrigado por terem acompanhado.